Bom dia aos dirigentes da CDL, das demais entidades de classe empresariais do Rio Grande do Norte, das CDL de Mossoró e outras que assistem o nosso programa semanal, esse nosso podcast. Estamos no dia 26 de agosto, ano 2021, quinta-feira. As notícias de economia da semana. A proporção de pobres sobe em 24 estados e dispara no Nordeste do Brasil, principalmente. Melhora recente, insuficiente para recuperar as perdas da pandemia. O aumento da pobreza no país, meu caro telespectador, por causa da pandemia, é generalizada entre os estados e em ritmo mais intenso nos do Nordeste do Brasil e naqueles com grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Estudo de economia, feita pela Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que o percentual da população pobre aumentou em 24 estados das 27 unidades federativas do Brasil, entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021. Ainda com algumas expectativas de melhoria para os dados mais recentes por causa da retomada do pagamento do auxílio emergencial a partir de abril e de início de reação do mercado de trabalho informal lentamente. A expectativa entre os economistas é que os níveis de pobreza se mantenham acima do verificado antes da Covid-19. Em São Paulo, por exemplo, que é o motor principal do Brasil, a parcela da população pobre subiu de 13,8% em 2019 para 19,7% em 2021. No Rio de Janeiro, ultrapassou um quinto da população, passando de 16,9% para 23,8% na linha de pobreza. Os três únicos estados que não tiveram expansão da pobreza tinham participação acima de 30% dos pobres na população geral. Era o Acre, o Pará, o Acre com 46,6%, o Pará com 45,9% e Tocantins com 35,7%. Como referência, a fatia da população pobre, na média no Brasil, como em todo, passou de 25,2% no primeiro trimestre de 2019 para 29,5% em janeiro de 2021. Os cálculos foram feitos a partir de dados de renda da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, e continua em expansão a pobreza no Brasil. Além disso, consideram os analistas a classificação de pobreza do Banco Mundial de renda per capita de até $5,50 por dia, ou cerca de R$450 por mês. Considerando a taxa de câmbio, a paridade do poder de compra também diminuiu. O trabalho mostra ainda que ocorreu expansão da parcela da população em pobreza extrema em 18 dos 27 unidades da federação, considerando renda per capita de $1,90, ou seja, aproximadamente R$ 9,70 pela paridade do poder do dólar frente ao real. No Brasil, a fatia dos brasileiros em pobreza extrema passou de 6,1% no primeiro trimestre de 2019 para 9,6% em janeiro de 2021. A pobreza aumentou na maioria dos estados e teve altas bastante elevadas em grandes centros urbanos no Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste do Brasil. As economias dos centros urbanos são muito focadas em serviços, como alimentação, alojamento, entretenimento, e que foram bastante afetadas pela pandemia. O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, acelera alta para 0,89% e é o maior para o mês de agosto desde 2002. A energia elétrica foi a principal influência individual para a alta do indicador no período, com impacto de 0,23%. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, acelerou a alta para 0,89% no primeira quinzena de agosto, após marcar 0,72% em julho, e formou ontem, quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A taxa é a maior para um mês de agosto desde 2002, portanto há 19 anos, quando foi de 1%. Em agosto de 2020, esse mesmo IPCA 15
tinha avançado 0,23%. O resultado ficou acima da mediana de 32 projeções de analistas de consultorias e instituições financeiras consultadas pelo Valor Econômico, que projetavam a elevação de 0,83%. A energia elétrica foi a principal influência individual para a alta do IPCA 15 em agosto, com impacto de 0,23%, o percentual da taxa passou para 0,89%. A alta da energia pelo IPCA 15 foi de 5% acima dos 4,79% de um mês antes. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 ficou em 9,30% em agosto, ante 8,59% em julho. A mediana das estimativas do Valor Data, que é o jornal Valor Econômico, era de 9,24%. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central para 2021 era de 3,75%, com tolerância de 1,5% para mais ou para cima. Em 2001, teremos, como já admite o próprio ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, uma inflação que vai beirar os 8% de janeiro a dezembro de 2021. Os grupos das despesas estão subindo, pesando no bolso e na mesa do brasileiro, principalmente daqueles mais humildes e mais modestos nos seus rendimentos. Se não chover, a partir de outubro, o Brasil pode perder 2% do PIB e a inflação romper os 9%. Está comprado em Brasil? Então faça uma prece para São Pedro. Você vai precisar, como nós, dele. O Brasil está tão zicado que quando chega uma tempestade perfeita, aqui ela chega sem água. Esse foi o primeiro comentário que recebemos após a entrevista na manhã desta quarta-feira, 25, ontem, com Gabriel Barros, economista-chefe da RPS Capital e autor de um estudo detalhado sobre os impactos macroeconômicos de uma crise hídrica no Brasil. O resumo do estudo é: se não chover entre outubro e abril, que é o período de chuvas no Brasil, as revisões tarifárias que o governo terá que fazer podem levar a inflação a até 2 dígitos, 10% ao ano. E o PIB brasileiro perderá mais de 2% no ano que vem, no ano de 2022. Por quê? Isso transborda também no risco fiscal, já que metade dos gastos do governo em 2022 estão indexados à inflação deste ano. Dentre as várias informações do estudo a que tivemos acesso através da Fundação Getúlio Vargas, 2 preocupam bastante. A caixa d'água do Brasil, que são os nossos reservatórios, está em nível nunca visto em 91 anos. Há 91 anos que a carga hídrica do Brasil não era tão baixa como atualmente. Enquanto a energia natural afluente no Brasil mostra que desde 2010 tem chovido abaixo da média em todo o país. A conclusão desse estudo, a carteira RPS está fora do Brasil, tendo investimentos apenas em empresas produtoras de commodities que estão mais sujeitas a fatores externos do que os internos. Perguntado se eles voltariam a investir no Brasil, se São Pedro, de olho por nós e as chuvas chegarem, o estudo mostra que com a chuva há uma melhoria significativa no quadro econômico mundial. Mas os reservatórios do Centro-Oeste, do Sudeste e também parte do Nordeste estão vazios e precisam das bênçãos de São Pedro. A energia solar atinge marca histórica em capacidade instalada no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, o Brasil entrou para o grupo dos 14 países do mundo com maior potência de geração desse tipo de energia. O Brasil ultrapassou a marca histórica de 10 gigabytes de potência operacional da fonte solar fotovoltaica em usinas de grande porte e em pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos, segundo nos informou a Associação Brasileira de Energia Solar, a Absolar. A Absolar diz que os sistemas fotovoltaicos instalados no país já representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, segunda maior do mundo e maior da América Latina. Isso reforça o papel estratégico de tecnologia no suprimento de eletricidade no país, fundamental para a retomada de crescimento econômico nacional, destacou a associação.
Com o avanço, o Brasil entrou para o seleto grupo de países com maior capacidade instalada em energia solar, acima de 10 gigawatts. Esse posto faz parte dele. Na América Latina, o Brasil é o primeiro país com essa potencialidade. A liderança mundial é da China, com 253 megawatts. Outros países importantes na energia solar, os Estados Unidos da América, o Japão, a Alemanha, a Índia, a Itália, a Austrália e o Vietnã. A Coreia do Sul, também na Ásia, e o Reino Unido, na Europa, fazem parte do seleto grupo de energia solar, ao qual o Brasil se insere agora como o 14º país do mundo a ter tal prioridade. A energia solar vai suprindo, juntamente com a energia eólica, fontes de energia ricas e limpas, vai suprindo a deficiência que a energia elétrica, gerada por hidrelétricas ou por termoelétricas, forneciam há anos atrás ao Brasil, em quase toda a sua extensão. É uma boa notícia. Uma notícia moçoroense. A Azul iniciou na última segunda-feira, dia 23, os voos, como já tínhamos antecipado aqui no nosso podcast, os voos Mossoró-Natal-Mossoró, com a frequência das segundas, quartas e sexta-feira. Portanto, além do voo Mossoró-Recife, Recife-Mossoró, também da Azul, nós temos agora uma outra maneira de viajar por Natal com a frequência de 3 vezes por semana através da companhia aérea Azul. Eram essas as notícias econômicas da semana. Agradecemos pela sua audiência. Bom dia e até a próxima semana. Esse é o nosso podcast número 30. Bom dia.